Olá, irmãos e irmãs, muito bem-vindos a mais um momento de meditação do Santo Evangelho com o Padre Luciano de Almeida. Hoje, domingo, dia 11 de setembro, 24º domingo do Tempo Comum. E eu quero te convidar a tomar em mãos a Palavra de Deus, abrindo-a no Evangelho de Lucas, capítulo 13, versículos de 1 a 3 e de 11 a 32. Naquele tempo, os publicanos e pecadores aproximavam-se de Jesus para o escutar. Os fariseus, porém, e os mestres da lei criticavam Jesus. Este homem acolhe os pecadores e faz refeição com eles. Então Jesus contou-lhes esta parábola. Um homem tinha 2 filhos. O filho mais novo disse ao pai: Pai, dá-me a parte da herança que me cabe. E o pai dividiu os bens entre eles. Poucos dias depois, o filho mais novo juntou o que era seu e partiu para um lugar distante. E ali esbanjou tudo numa vida desenfreada. Quando tinha gasto tudo o que possuía, houve grande fome naquela região e ele começou a passar necessidade. Então foi pedir trabalho a um homem do lugar que o mandou para o seu campo cuidar dos porcos. Ora, o rapaz queria matar a fome com a comida que os porcos comiam, mas nem isso lhe davam. Então caiu em si e disse: Quantos empregados do meu pai têm pão com fartura e eu aqui morrendo de fome? Vou-me embora. Vou voltar para o meu pai e dizer: Pai, pequei contra Deus e contra ti. Já não mereço ser chamado teu filho. Trata-me como a um dos teus empregados. Então ele partiu e voltou para seu pai. E quando ainda estava longe, seu pai o avistou e sentiu compaixão. Correu-lhe ao encontro, abraçou-o e cobriu-o de beijos. O filho então lhe disse: Pai, pequei contra Deus e contra ti. Já não mereço ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus empregados: Trazei depressa a melhor túnica para vestir meu filho, e colocai um anel no seu dedo e sandálias nos pés. Trazei um novilho gordo e matai-o. Vamos fazer um banquete. Porque este meu filho estava morto e tornou a viver. Estava perdido e foi encontrado. E começaram a festa. O filho mais velho estava no campo. Ao voltar, já perto de casa, ouviu música e barulho de dança. Então chamou um dos criados e perguntou o que estava acontecendo. O criado respondeu: É teu irmão que voltou. Teu pai matou o novilho gordo porque o recuperou com saúde. Mas ele ficou com raiva e não queria entrar. O pai, saindo, insistia com ele. Ele, porém, respondeu ao pai: Eu trabalho para ti há tantos anos, jamais desobedeci a qualquer ordem tua, e tu nunca me deste um cabrito para eu festejar com meus amigos. Quando chegou esse teu filho que esbanjou teus bens com prostitutas, matas para ele um novilho cevado. Então o pai lhe disse: Filho, tu estás sempre comigo, e tudo que é meu é teu. Mas era preciso festejar e alegrar-nos, porque este teu irmão estava morto e tornou a viver. Estava perdido e foi encontrado. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Vejam, meus irmãos e minhas irmãs, hoje a liturgia nos traz um dos textos mais belos de toda a Sagrada Escritura, a parábola do filho pródigo. Como eu gosto de ler esse texto, como eu gosto de ver a atitude do pai em relação ao filho e como eu me identifico com esse filho. Eu muitas vezes desperdiço os bens, as graças, os dons, tudo aquilo que o Senhor me deu. Toda vez que peco, jogo fora a herança que o Pai me deu, que é o céu. Mas todas as vezes que eu me arrependo dos meus pecados, como aquele filho, eu posso voltar à casa do Pai e tenho a certeza de que serei perdoado. Aquele filho achou que seria tratado como um empregado. Mas, irmão e irmã, uma vez que nós nos tornamos filhos, jamais seremos tratados de outro modo. Podemos ser os piores, podemos ter cometido os mais atrozes erros, podemos ter participado das coisas mais horríveis, mas para o Pai nós seremos sempre seus filhos amados. Eu quero te convidar comigo hoje a pensar nisso, a pensar nas vezes que eu e você agimos como esse filho.
Estamos na casa do Pai, estamos na presença do Senhor, temos tudo o que é necessário, nos dá a paz, nos dá a alegria, nos dá a força interior, a coragem, o ânimo. Esse Pai tão amoroso nos concede a vida, nos concede um lar, uma família, comida, bebida. Esse Pai tão cheio de misericórdia nos dá tudo, o mundo inteiro a ser desbravado. Se nós estivermos na presença dele, tudo isso será nosso. Mas quando nós tomamos a decisão, irmãos e irmãs, de seguirmos o nosso caminho sozinhos, sem o Pai, longe da sua vista, tomando para nós tudo aquilo que Ele nos deu e achando que podemos administrar esses bens do jeito que quisermos, nós passamos necessidade. Necessidade espiritual. Nos falta paz, nos falta tranquilidade, nos falta serenidade diante das dificuldades da vida. Por quê? Porque nos afastamos do Senhor. Quando estamos na casa de Deus, ou seja, na presença dEle, somos mais fortes, somos vibrantes, somos alegres, confiantes. Aquele jovem era assim, antes de partir da casa do seu pai, com todos os bens que o pai lhe concedeu, com a metade dos seus bens. Se aquele jovem tivesse sabido administrar tudo aquilo que o pai lhe deu, todas as graças e bênçãos, e tivesse permanecido fiel a tudo aquilo que o pai lhe ensinou, eu tenho certeza que ele não teria passado necessidade. Mas como ele deu ouvidos aos prazeres, às vontades do mundo, a todas as coisas que a carne oferece, pede, esse jovem esqueceu-se do pai, esqueceu-se das coisas que são perenes, eternas, e fraquejou, caiu no vício, caiu no erro e passou fome. Eu e você muitas vezes também fazemos isso. Nós abandonamos o caminho do Senhor. Nós escolhemos para a nossa vida outros pais, mães, colocamos no lugar de Deus outros tantos senhores e nos esquecemos de que somente um nos vai tratar o tempo todo, independente daquilo que façamos, como sendo filhos. E esse é o nosso Deus. Vejam, a primeira leitura do domingo de hoje, que você vai ouvir na casa de Deus hoje ao ir à missa, leitura do livro do Êxodo, nos mostra Deus mandando Moisés descer da montanha, porque o povo se corrompeu. Moisés havia subido ao alto do Monte Horebe para falar com Deus, para receber de Deus a lei, as tábuas da lei. E enquanto Moisés estava lá no alto, o povo, sem a figura do líder, resolveu voltar à idolatria. Fez para si um bezerro de ouro, ou seja, confiou muito mais em algo feito por mãos humanas do que naquele que fez as mãos humanas, que fez todas as coisas. Deus queria exterminar o povo, mas Moisés disse: não, Senhor, não faças isso. Não faças isso, porque esse é o teu povo. Que aqui nessa palavra nos recorda o Cristo. Moisés é figura do Cristo que intercedeu por nós. O Senhor desiste de fazer o mal ao seu povo. Ora, esse povo, que mais uma vez foi poupado, mais adiante trairá novamente o amor de Deus, trairá novamente a confiança do Senhor. Quantas vezes nós, perdoados, traímos de novo? Mas quando nos arrependemos e nos aproximamos do Senhor, o Senhor perdoa a nossa traição, o Senhor perdoa as nossas faltas, o Senhor nos dá a oportunidade de uma vida nova. Ora, nós católicos temos a graça de, pelo sacramento da confissão, recebermos a roupa, o anel e as sandálias que o pai pede aos empregados tragam ao seu filho, em sinal de recomeço, de vida nova, de transformação. Nós temos essa graça. Mas ao mesmo tempo que temos a graça de sermos purificados dos nossos pecados, temos também a nossa liberdade ferida pelo pecado original e acabamos escolhendo, volta e meia, o pecado. Caímos, nos sujamos, nos perdemos. São Paulo, na segunda leitura de hoje, na segunda carta a Timóteo, São Paulo nos fala disso, que antes ele era um blasfemador, um perseguidor. Agora é um sinal da misericórdia de Deus. E por quê? Diz São Paulo, porque Jesus veio ao mundo para morrer pelos pecadores e dar-lhes a graça da salvação. E Paulo se considera o primeiro pelo qual Jesus morreu, porque ele não era digno de levar sobre os ombros o nome de Filho de Deus. Mas o Senhor o restaurou e o deu a graça de uma vida nova.
Irmãos e irmãs, Deus hoje quer nos dar a graça de uma vida nova. Deus quer que nós voltemos. Deus quer que nós sintamos o amor do seu coração. Deus quer que nós experimentemos a graça que Ele pode derramar na nossa vida, transformando-a. Deus quer nos tirar da lama. Deus quer colocar nas nossas mãos um tesouro, a sua herança, o céu. Deus quer nos alimentar não com a comida dos porcos, mas com a Eucaristia, com o pão da palavra. Mas para isso, eu preciso querer receber de volta o abraço do Pai. Eu preciso querer ir até Deus. Há quanto tempo você não se confessa? Há quanto tempo você não abre seu coração para Deus? Há quanto tempo você não se rasga inteiro diante da bondade, da misericórdia e do amor do Senhor? Faça uma boa confissão. Deixe a graça de Deus novamente tomar conta da sua vida. Receba essa veste nova. Participe do banquete, porque o Senhor te espera para festejar a sua volta. Que Deus te abençoe e até amanhã.